Gravação ao ar livre. Que beleza! Tempo fechado, mas sempre propício aos estudos. Gramática simplificada, do professor Léo. Que beleza! Verbos. Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Aplicação em frase. Ele chorou muito. Ela está muito feliz. Nevou muito ontem. Tempos verbais. O tempo indica o momento em que uma ação acontece, podendo ser passado, presente, futuro. Passado, antes, ontem. Presente, agora, hoje. Futuro, depois, amanhã. Modos verbais. Indica a forma como empregamos o verbo, podendo ser indicativo, indica certeza. Subjuntivo, indica possibilidade. E o imperativo indica ordem. Tempo composto, formado por dois verbos, sendo um verbo conjugado e outro no partícipe. O primeiro verbo deve ser haver ou ter. Aplicação em frase. Tinha falado tudo ontem. Havia explicado a lição. Pessoas verbais servem para indicar a pessoa da forma verbal, isto é, o sujeito. Singular, eu, tu, ele. Já no plural, nós, vós, eles. Formas nominais. Infinitivo, apresenta R, apresentando uma ação em si. Ajudar é muito bom. Segundo, por serem bons, leio esses livros. Gerúndio, apresenta NDO no final do verbo, indica uma ação em andamento, algo que está sendo realizado. Primeiro, ficou lendo os livros. Segundo, o homem ficou pensando. Todos apresentam NDO no final do verbo. Particípio regular, apresenta IDO e ADO no final. Particípio irregular apresenta VO, TO, SO, GO, RO, GUE. Indica uma ação no passado, tendo uma função de adjetivo ou advérbio. Primeiro, comeu batatas fritas. Passado, ele tinha fritado batatas. Passado. Locução verbal. Por dois verbos, sendo um conjugado e outro na forma nominal. O primeiro verbo é o auxiliar, já o segundo é o principal. Aplicação em frases. Ele vai explicar a matéria para mim. Estava lendo o livro na sala. A lição foi feita ontem. Deixou de estudar a matéria. Entre uma locução verbal é possível haver preposição. Deixou de estudar a matéria. Ocorre uma preposição de. Maravilhas e bênçãos divinas. Vira a página anterior, por favor, jovem RLORC. Só um detalhezinho. O infinitivo pode ser impessoal, como estar aqui em ajudar, é muito bom. Infinitivo impessoal, não é conjugável. E pode ocorrer também o infinitivo pessoal, que é conjugável. Por serem bons,
os livros por eles serem bons. É isso. Muito obrigado, jovem amado do Altíssimo. Aqui na locução verbal, formado por dois verbos, sendo um verbo conjugado e outro na forma nominal, o primeiro verbo é o auxiliar, já o segundo é o principal, certo? Que se aqui vai explicar, o vai é o auxiliar, o explicar é o principal. Mas na frase, no gerúndio ou no particípio, explicar terminou em R é frase que ela acabou de falar ali. De Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Veja que louvado seja Deus. Veja que ocorre o principal primeiro e o auxiliar em segundo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar no caderno essa frase escrita, porque é uma informação preciosíssima. E é a única frase que ocorre o principal em primeiro e o auxiliar em segundo. O restante dos demais segue a regra geral de locução verbal. O primeiro é o auxiliar e o segundo, o principal. Informação preciosíssima. Mas vamos classificar os verbos principais. Vai explicar. Explicar, verbo principal no infinitivo, gerúndio ou particípio? Fica no infinitivo. Infinitivo. Por causa terminou que ocorre em o R no final. Isso. Então aqui é um verbo infinitivo principal. Lendo é um verbo principal no gerúndio. Perfeitamente. Feita, verbo principal no infinitivo. Infinitivo é terminação em R. Particípio. Particípio. Deixou de estudar. Terminou em R. Deixa eu lembrar aqui, gerúndio, particípio e... Gerúndio é terminação NDO. Particípio, normalmente, é terminação em DO. E o infinitivo é sempre terminado em R. Então, por favor, comigo, o verbo, na sua forma nominal infinitiva, sempre termina em R. É isso aí. E o gerúndio sempre termina em NDO. É isso aí. Sabendo o infinitivo e o gerúndio, por eliminação, fica fácil a identificação do particípio. Já já mostraremos o caso da inversão. Louvado seja Deus! Amém? Amém. E a avenida lá longe? Como é que tá o fluxo da vida social, jovem RLORC? Só a bênção, né? Só a bênção. Assim como essa chuva que está vindo por aí. Chuvas de graças.